Olá, aqui é Eduardo Aires, da Imagem.vet, para mais um vídeo do nosso canal YouTube. Hoje eu vou falar do posicionamento radiográfico do abdômen, que é um posicionamento bastante fácil, bastante pedido, um exame bastante pedido, mas que muitas vezes meio negligenciado. Vou dar algumas dicas de como posicionar corretamente. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e inscreva-se para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. O exame radiográfico do abdômen, ele está entre os mais pedidos na rotina clínica, talvez só perdendo ali para o exame torácico. Então é muito comum em exames, em suspeitas de corpo estranho, de massas abdominais, então aumento de volume de órgãos também, torção, dilatação gástrica, então é bastante comum ser solicitado. A questão é que ele é um exame fácil de ser feito, porém ainda assim ele é muito negligenciado, quase aí na mesma proporção. A gente vê exames radiográficos do abdômen faltando pedaço, faltando a porção cranial, faltando a porção caudal, que é uma questão de colimação, ou mesmo rotacionado demais, então parece que deixaram o animal de lado ou só de barriga para cima e radiografaram do jeito que ele ficou. Então é fácil, mas tem que ser dado a devida atenção. A colimação é muito importante, então não deixar nenhuma parte do abdômen de fora. Se você tiver um único tamanho de plate, de chassi, e o animal for um porte gigante, um doga-limão, e não couber o abdômen todo numa única imagem, divide, faz a porção cranial do abdômen, depois faz a porção caudal do abdômen, então em duas imagens. Melhor ter o abdômen todo, mesmo que em duas imagens, do que só ter o pedaço que cabe numa única radiografia. Então tem que ter isso em mente. Vamos lá ver o posicionamento? Então, a projeção laterolateral, de padrão, a gente faz a projeção laterolateral direita, pelo hábito, pela forma como a gente avalia. Em alguns casos vai ser preciso, dependendo da suspeita, fazer tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda, além da VD. A projeção laterolateral, o que a gente tem que cuidar bastante é em relação aos limites que a gente vai pegar do abdômen. Então lembrar que aqui na porção da transição entre o tórax e o abdômen, a gente tem o fígado começando aqui ventral e o pulmão acabando aqui dorsal. Então lembrar para não cortar um pedaço do fígado. E se cortar um pedaço do fígado, repete a imagem, aumentando a colimação. Aqui na porção caudal e até a altura mais ou menos das coxas femorais, lembrar de tracionar um pouco caudalmente os membros pélvicos para que o joelho, o fêmur, nenhum tecido fique sobrepondo ao abdômen e a gente perca informação aí. Então, alinhar o animal paralelo à mesa e tracionar caudalmente os membros pélvicos. Para a projeção ventro-dorsal, também não tem muito segredo. A gente vai posicionar o animal no decúbito dorsal. A questão aqui é a gente não simplesmente largar ele do jeito que ele deitar. A gente tem que corrigir o posicionamento dele, do paciente. Então, deixar paralelo ao chassi e alinhado com a calha e com o chassi também, e com a colimação. Então, evitar que qualquer parte dos membros fique sobreposto, então a gente vai tracionar eles caudalmente os pélvicos, cranialmente os torácicos e deixar livre a região de interesse. Lembrar de pegar sempre também a porção cranial do fígado, também na ventro-dorsal. Então vamos dar uma olhada agora em como as imagens do abdômen devem ser obtidas ou qual o resultado que a gente tem que ter. Vamos lá. Então, lembrando que a gente tem que pegar todo o abdômen, então essa região aqui onde a gente tem o início do abdômen, com o fígado cranial, e a gente tem também um pedaço do pulmão aqui dorsal. Então a gente tem que lembrar de pegar cranial a isso. Às vezes vai pegar até um pouquinho da silhueta cardíaca, não tem problema, mas o importante é estar todo o abdômen incluído. Junto disso, lembrar na extremidade caudal de pegar o máximo da pelve que conseguir, ou pelo menos até aqui a coxa femoral, onde a gente vai ter, pelo menos incluindo a bexiga, o início da uretra. No animal macho, se tiver aumento da próstata, a gente vai pegar aqui também. Reparem que nesse caso, os dois membros eles estão tracionados caudalmente, não tão paralelos, mas não tem nenhum deles sobrepondo ou causando algum artefato em cima mesmo do abdômen. Tá? Na ventro-dorsal, também a mesma coisa, lembrar de pegar todo o abdômen, então toda
o fígado, não cortar nenhum pedaço, vai pegar um pouco do pulmão mesmo, porque a gente tem o ângulo aqui lateralmente, os pulmões lateral e dorsal, né, eles se avançando aqui, e toda essa região do abdômen está ainda dentro dos arcos costais. Então a gente tem fígado, vesícula biliar vai estar nessa posição, o estômago está aqui, essa área mais radiolucente. Então do lado esquerdo a gente tem aqui o fundo gástrico, depois o corpo sobrepondo as vértebras e o antro pilórico, aí o piloro e duodeno para cá. Tudo isso ainda dentro dos arcos costais, tá? Lembrar, né, quando a gente vai fazer principalmente exame para pesquisa de corpo estranho, a dinâmica do estômago, então a posição do fundo gástrico aqui com conteúdo gasoso, então a gente tem o fundo, o corpo e o antro pilórico para cá, né, correspondente. E nas laterais, a gente, nesse caso de suspeita de corpo estranho, a gente deve fazer duas projeções laterolaterais, exatamente por conta dessa dinâmica, dessa anatomia do estômago e a dinâmica do gás à medida que a gente muda de posição o nosso paciente. Então, quando a gente está na lateral esquerda, o lado esquerdo do animal, o decúbito esquerdo, ele está em contato com a mesa, e o gás, ele vai vir preencher mais aqui, ele vai se acumular mais no antro pilórico. Então, se a gente tiver um corpo estranho aqui que não seja radiopaco, mas seja um pouco menos radiopaco ou mais radiolucente, ele vai se destacar, ou a gente vai se valer desse contraste negativo do ar para destacar esse corpo estranho. E aqui na lateral direita, o oposto, o gás, ele vai, com o decúbito direito, ele vai se espalhar também aqui o gás pelo corpo e fundo. Então, se você comparar essa imagem do estômago com nessa a gente tem um acúmulo maior do gás aqui no antro pilórico, e aqui a gente tem um pouco menos de gás no antro, mas também tem um pouco mais depois no corpo e no fundo gástrico, que vai contribuir para destacar algum corpo estranho, tá? E por último aqui, duas imagens de como se não deve fazer. Então, ao ver que você cortou, que está cortado, parte da colimação ali não pegou, por exemplo, aqui o fígado, repete a imagem, né? Aumenta a colimação, repete a imagem. Então, aqui na vento dorsal a gente tem a colimação inadequada, aqui na lateral também a gente perde um pedaço aqui do fígado, aqui consequentemente vesícula biliar. Então, tudo isso faz parte do abdômen e tem que estar incluído na imagem. Não coube porque o animal é muito grande, faz em duas imagens, tá? Mas contemple sempre o abdômen todo no exame radiográfico. É isso aí. Então, como vocês viram, o posicionamento é fácil, então não negligencie essa radiografia. Cortou um pedacinho do abdômen, vai lá e repete. O animal é muito grande, faz em duas etapas, mas faz com cuidado, com bastante atenção, que vai sair tudo certo na imagem. Se você gostou desse vídeo, dá um like, que é assim que o YouTube vai saber que esse conteúdo é importante para você. Compartilha com quem você acha que tem interesse e acompanhe o canal, que sempre tem novidades. Um abraço.